Boa tarde. Nós voltamos com a nossa aula de hoje e na aula anterior nós falamos sobre a contratação, né? Na verdade, nós falamos sobre a licitação dos projetos, como que se daria todo esse procedimento, todo essa tratativa para que a administração possa escolher uma proposta, um trabalho mais vantajoso para nós contratarmos um projeto. Então, nós vimos na aula anterior que para começar uma licitação, nós temos que ter uma comissão de licitação legalmente constituída, nomeada pelo dirigente do órgão que vai licitar. Nós lembramos também que no estado do Paraná, a Paraná Edificações, ela tem essa prerrogativa de fazer licitações de projetos, obras e serviços de engenharia para todos os órgãos da administração direta, bem como para as autarquias do estado do Paraná. E a Secretaria de Infraestrutura e Logística é que vai dar as diretrizes, vai determinar quais são as normativas, instruções normativas de orçamentos, as condições gerais dos contratos que devem ser observadas, né, no momento de se firmar um contrato. Vimos também que para que a comissão de licitação possa fazer um edital, para que o setor de licitações possa fazer um edital, ele precisa dos elementos técnicos instrutores, e isso quem vai passar para esse setor são vocês, os arquitetos e engenheiros. Vocês é que dirão quais são as exigências, quais são os projetos necessários, o que tem que estar contemplado neste projeto que vai ser contratado ou nestes projetos que serão contratados, não é? Então, a licitação, ela vai ter que sempre observar aqueles princípios norteadores da administração pública que nós falamos anteriormente, que é a legalidade, a impessoalidade, a publicidade, a moralidade e a eficiência. Porque, afinal de contas, todos nós que trabalhamos na administração pública somos servidores do público. Então, nós temos que trabalhar dentro desses princípios de maneira a contratar, a fazer sempre o melhor serviço para essas pessoas e para nós, que fazemos parte da comunidade, da sociedade como um todo. Na aula de hoje, nós abordaremos um outro tópico que vem depois toda essa parte anterior à licitação. Nós vimos que um edital é um elemento convocatório, chamatório, digamos assim. É ele que vai chamar as pessoas a virem participar com a administração pública, a virem contratar com a administração pública. Então, por isso, o edital deve ser publicado. Como que eu publico? Eu vou ter que veicular este edital nos jornais de grande circulação, no Diário Oficial do Estado, e também temos que colocar em um site para que as pessoas tenham maior acesso, né, para que essa publicidade realmente aconteça, efetivamente ocorra. Não adianta nós dizermos que publicamos se é um jornal que contempla apenas um bairro. Não, tem que ser de uma grande circulação mesmo. Se nesse edital estiver contemplado um dinheiro, recurso advindo do poder federal, então nós teremos que publicar também o edital lá no Diário Oficial da União, tá bom? Outra coisa importante que nós precisamos sempre pensar é nem iniciar uma licitação se nós não temos os recursos. Então, a partir de agora, nós vamos verificar, além do edital, outros procedimentos que são necessários, que contenham num processo, para que possamos contratar os projetos, tá certo? Até o momento anterior, nós falávamos das questões legais atinentes à forma, ao conteúdo de um edital. Tá? Então, depois que transcorrer todo esse momento, chega o momento da licitação.
Depois que todo o processo caminhou lá, junto à comissão de licitação, que vieram, né, acudiram candidatos naquele processo, se obteve um vencedor, um licitante sagrou-se vencedor, aí a comissão faz o seu parecer, dizendo que o vencedor é este ou aquele, enfim, e encaminha os autos. Esses autos são encaminhados ao jurídico, que vai analisar o processo desde o início, em todas as suas fases, para verificar se está tudo em ordem, e aí encaminha para o dirigente do órgão, que vai homologar e adjudicar aquele objeto para o vencedor. Certo? Então, homologar quer dizer acordar com tudo, dizer que está tudo correto, e é um momento também muito importante da licitação, no momento que nós vamos contratar os projetos. Né? O que é um contrato administrativo? Primeiramente, é importante que nós saibamos o que é um contrato. Né? Um contrato é um acordo de vontades que é destinado a criar, modificar ou até extinguir direitos. Nós fazemos contratos a todo tempo, todos os dias, não há um dia sequer de nossas vidas que nós não façamos um contrato. Quando vamos até a panificadora comprar pães, nós estamos ali fazendo um contrato de compra e venda verbal instantâneo. Pegamos o nosso pão, pagamos o valor atribuído pelo dono da panificadora, vamos embora, o contrato está feito e acabado. Chamamos isso de um contrato instantâneo, de duração instantânea. Né? Temos tantos outros contratos de transporte, quando pegamos um ônibus, né? Então, vários contratos nós fazemos todos os dias das nossas vidas. Só que os contratos com a administração pública têm algumas peculiaridades. Eu não posso firmar com a administração pública um contrato verbal, como eu comprei os pães, posto que a administração pública exige uma formalidade prescrita pela lei. Portanto, um contrato verbal com a administração pública seria considerado nulo, né? Como se não existisse. Então, contrato administrativo é um acordo de vontades entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, que são os que vão prestar o serviço para a administração, com o intuito de formar um vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Vejam, as condições estabelecidas no instrumento contratual devem ser claras, precisas, com formalizações inequívocas, deixando bem explícitas as condições para que a sua execução, bem como a definição do objeto, do regime de execução, do fornecimento, dos prazos de início de etapas de execução ou conclusão e a entrega do objeto. Essa é uma arte. Nós elaborarmos um contrato que não tenha nenhuma objeção, que não tenha nenhuma ambiguidade, é uma arte. Se nós fizéssemos um exercício agora, eu vou pedir para vocês que estão aí assistindo a nossa aula agora, fechem os seus olhos por alguns segundos, eu vou dizer uma palavra. E eu quero que vocês pensem nesse objeto que eu vou dizer agora. Cadeira. Analisem todas as possibilidades, a cor, o material que compõe, todas as peculiaridades de uma cadeira. Com toda a certeza, pela experiência prática que eu tenho, cada um de vocês pensou numa cadeira diferente. Alguns vão me dizer que pensaram na cadeira em que estão sentados lá no seu trabalho, que é uma cadeira de braço. Uns essa cadeira é verde, para outros ela é preta, para outros ela é vermelha. Outros vão lembrar da cadeira lá do barzinho que frequenta, e essa cadeira pode ser amarela, pode ser de plástico, vermelha, branca, ou uma cadeira de madeira normal, com um trançadinho de palha. Outros vão pensar numa cadeira estofada com veludo, outros na cadeira do papai, uma poltrona confortável, enfim, uma coisa simples, que eu estou brincando com vocês agora aqui, fazendo um exercício imaginativo. Cada um pensa uma cadeira de uma maneira diferenciada. Vejam, algo tão simples, cadeira, corriqueiro, objeto que usamos todos os dias, pode suscitar tantas
e diferentes interpretações. Agora vocês imaginem um contrato que seja de uma obra pública ou de um projeto. Como é que nós vamos exigir do contratado, da administração, que ele contemple alguns itens se eles não estão claros, se eles não estão bem especificados? Então, nesse momento é que eu digo para vocês que nós evitamos grandes problemas futuros quando nós tomamos esses cuidados para que a interpretação seja única, para que não haja margem para que aquele que contratou pense de uma forma e o contratado de outra, para que as vontades estejam concordando, ligadas entre si, para que não haja problema futuro. Então, o contrato, ele deve já está lá no edital, né? Lá naqueles anexos do edital que nós falamos na aula anterior, eu coloco o modelo, a minuta do edital, né? Então, na minuta do edital, no edital eu já coloco a minuta do meu contrato. Quer dizer, eu, contratante, quando vou licitar com a administração pública, eu já sei todas as coisas que serão contempladas, tudo que vai constar no contrato que eu vou firmar, caso eu venha a ser vencedor daquele certame ou daquela licitação. Então, é muito importante que essas condições estejam muito claras. Deve-se observar que o contrato do projeto deve ser idêntico à minuta constante no edital, como nós já falamos. Segundo a Lei 4.320, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em seu artigo 58 aduz: o empenho da despesa é o ato emanado da autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. O que isso quer dizer? É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. O mesmo artigo o artigo 60 desta mesma lei vai me dizer que eu não posso fazer nenhuma despesa na administração pública sem um prévio empenho. Então, a empresa ganhou a licitação e vai assinar o contrato com o órgão que vocês trabalham. É necessário que haja um empenho, quer dizer, um valor separado em nome desta empresa para que ela possa vir a receber depois. Então, este valor tem que estar já dentro dos autos do processo de contratação. Então, o prévio empenho é condição sine qua non para que haja um contrato. Quando não é possível determinar o montante da despesa, no caso dos registros de preço, será feito um estimativo, um empenho estimativo. Para cada empenho será emitida uma nota de empenho que indicará o nome do credor, quer dizer, o nome da empresa licitante, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria. Quem faz tudo isso é o setor financeiro. Então, vejam, um registro de preços, ele vai contemplar uma empresa que vai dar o maior desconto para alguns serviços que estão contemplados numa planilha, numa tabela. Aí, cada despesa que for feita, vai ser feito só um contrato, sem a licitação anterior, porque já há o registro de preço, já foi feita uma licitação, certo? Então, quando eu não sei exatamente quanto eu vou gastar, na Secretaria de Educação foi feito uma vez um registro de preços para reparos nas escolas, nos edifícios das escolas da Secretaria de Educação. Então, se fez um levantamento estimativo das escolas que precisavam ser reparadas, reformadas, e se estimou um valor para cada lote, para cada região. Então, sei lá, 2 milhões, 3 milhões, dependia da região. Então, esse empenho é estimativo. Com o decorrer do tempo, os contratos para reparos vão ser feitos de acordo com as necessidades, e aí, após cada necessidade, né, quando vai ser feito o contrato, se faz uma nota de empenho para aquele empenho, para aquela situação, para aquele contrato. Digamos que na região A
tivesse sido feito um empenho estimativo no valor de 2 milhões. E nós contratamos com a empresa que ganhou esse registro de preço para fazer um reparo numa escola lá, e esse reparo tinha o valor de 70 mil reais, digamos, algo pequeno. Eu vou deduzir dos 2 milhões esses 70 mil. Esse é só um exemplo, nós estamos falando de contratação de projetos, mas eu acabei dando um exemplo de uma obra, certo? Então, toda essa questão de empenho é feito pelo órgão que trabalha com o financeiro, pelo setor financeiro de cada órgão. Eles é que vão fazer as notas de empenho devidas para pagamento de cada parcela, enfim, dos contratos que nós estamos falando agora. Para que seja assinado um contrato, é necessário a apresentação da garantia de execução contratual. Quando nós falamos anteriormente, na licitação, nós falamos da garantia da proposta. Então, a empresa, lá no momento em que ela foi participar da licitação de um projeto, ela recolheu a garantia da proposta. Quer dizer, que ela se obriga, num prazo lá de 180 dias, a contratar com a administração aquele projeto com aquele valor que ela propôs na sua proposta, né? Agora nós estamos num outro momento. Já passou todo o processo licitatório, já foi homologado, já ganhou aquela empresa, então agora ela vai contratar. Ela vai fazer o projeto ou os projetos complementares, enfim, qual seja o objeto da licitação. Nesse momento, então, ela deverá recolher a garantia da execução. Por quê? Em caso de seu inadimplemento, quer dizer, em caso da empresa não chegar ao termo do seu contrato, não entregar os projetos, nós executamos a garantia. Nós pegamos aquela garantia, né? Tomamos dela. Ela vai ser multada, enfim, mas essa garantia é nossa, da administração pública, porque ela se comprometeu a fazer aquele objeto e não o fez. Então, portanto, essa garantia ela perde. Como que pode ser feita essa garantia? Como a empresa garantirá? Com caução em dinheiro ou em títulos de dívida pública, fiança bancária e seguro-garantia. Caução em dinheiro, fiança bancária, seguro-garantia ou títulos de dívida pública. Vejam que quando nós falamos em dinheiro, é dinheiro mesmo, né? É depósito na conta do Estado e aí se faz essa garantia. Quando nós falamos em títulos da dívida pública, esses títulos devem ser bons. Eu me recordo uma certa vez que uma empresa trouxe títulos podres, como nós temos por hábito dizer, quando esses títulos não valem mais nada. Então, é muito importante que o setor financeiro, ao pegar esses títulos, tenha certeza de que eles são válidos, são bons, consulte a procuradoria para ver se aqueles títulos são possíveis de serem aceitos, certo? Por seguro, né? E por fiança bancária também. O seguro, dificilmente as empresas gostam de fazer o seguro. Por que que eles não gostam muito de fazer o seguro? Porque quando você vai fazer o seguro do seu carro, vamos fazer um comparativo. Vai lá a pessoa responsável da seguradora e faz o que no seu carro? Uma vistoria. Ela olha tudo, ela examina tudo para ver, para poder contemplar lá as possíveis mazelas do seu carro que tenha para estar lá na tua apólice de seguro. Da mesma forma, se uma empresa vai querer garantir que ela vai fazer aquela obra, a seguradora ela pode, de pronto, ir lá e analisar todos os balancetes, todas as coisas da empresa, para dar esse seguro. Né? Então, portanto, a caução, a fiança, ela é mais próxima e mais possível. As empresas têm usado bastante esse método, esse meio de execução, por conta que elas daí não ficam com o capital imobilizado lá na conta
do Estado, né? Então, essas são as possibilidades aqui: a fiança, o seguro, a caução em dinheiro e em títulos da dívida pública. Nas condições gerais de contrato que nós utilizamos, as garantias são equivalentes a 5% do valor do contrato. Então, vai ser feito esse cálculo. Quanto ao valor do contrato, a garantia do contrato será de 5% desse valor. A validade do seguro, né, da garantia e da fiança bancária, será de 180 dias além do prazo de execução dos serviços. Né? E se houver uma prorrogação do contrato, a garantia também deverá ser prorrogada. Vejam, nós temos dois prazos dentro das contratações de projetos: o prazo de execução e o prazo de vigência. O prazo de execução é o prazo que a empresa tem para entregar os projetos prontos, aprovados, acabados, enfim. Esses 180 dias após o término da execução é um prazo que se tem para receber, para fazer algumas correções, algumas situações assim. Então, a garantia tem que abarcar todo esse tempo, todo esse prazo, 180 dias após o término do prazo de execução. É muito importante lembrar que, se porventura for pedido um aditivo contratual e o prazo for estendido, também estendida será a garantia, certo? Não pode esquecer disso. Se ela for feita em caução, em seguro. Então, a garantia do contrato acompanhará eventuais ajustes do processo todo, né, do projeto, enfim. Se for subir o valor, também deverá ser pensado nisso. Vai ter que aumentar também o valor da garantia. E o prazo também. Se a minha garantia tem um valor de 180 dias após o término do prazo de execução, eu tenho que aumentar o prazo da minha garantia. E essas situações, elas acontecem muito no nosso dia a dia, e nós não podemos esquecer dela. Será exigida uma garantia adicional quando a licitante vencedora estiver enquadrada nas condições explicitadas lá da inexequibilidade. Nós falamos lá na aula anterior que uma proposta, ela pode ser, uma empresa, ela pode ser desclassificada quando a sua proposta for ou acima do valor estabelecido, né, ou abaixo demais, que se torne inexequível. Esse fator inexequibilidade pode acontecer, mas se a empresa comprovar para a gente que ela efetivamente tem condições de fazer, mesmo com aquele preço tão baixo, ela ainda poderá fazer uma garantia um pouco maior, como nós vimos ali anteriormente. Aconteceu uma certa vez que uma empresa participou de um registro de preços de quadras, e no frigir dos ovos lá, o preço dela foi inexequível. Mas ela comprovou que ela podia fazer a obra por aquele preço, sim, porque ela tinha uma empresa de pré-moldados, né, metálicos. Então, para ela, sairia a preço de custo, o que para as outras empresas teria um custo maior. Então, aí essa empresa conseguiu contratar. Quando a empresa comprova, não há óbices que isso seja efetivado, né, chegado ao fim. Então, se for elencado lá, se for entendido que é inexequível aquele valor, o artigo 2º do artigo 80, o parágrafo 2º do artigo 89 nos diz que a garantia poderá ser aumentada. Aí nós chegamos na elaboração dos contratos. Como que o setor vai fazer para elaborar esse contrato? Nós vamos dar uma pausa para vocês poderem tomar uma água e logo nós retornaremos.
Bom, nós voltamos e vamos continuar falando agora sobre a elaboração dos contratos. Como que eles são feitos? O setor responsável pela elaboração, normalmente, nos órgãos, nós temos um setor que é de licitações, contratos e convênios. Lá na Secretaria de Infraestrutura e Logística é assim, lá na Paraná Edificações é assim. Então, existe um setor dentro de cada órgão que vai vai ser responsável por essa elaboração. Então, esse setor normalmente é o mesmo, né? Que vai fazer a licitação, vai fazer o contrato. E ele elabora o contrato exatamente igual à minuta que estava no edital, colocando ali nele todas as informações da empresa para a qual foi adjudicado o objeto da licitação. No caso, um projeto. Então, esse setor elabora esse contrato, colocando ali todas as informações da secretaria, da empresa vencedora, e quem vai assinar esse contrato será o dirigente do órgão, no caso dos projetos e das obras, ali é o diretor-geral da Paraná Edificações, e no caso de outros órgãos, então o secretário ou o dirigente máximo daquele órgão, bem como o representante legal da empresa vencedora. Então, dessa maneira é que é elaborado o contrato, colocando lá os dados da empresa vencedora. A análise jurídica da minuta do contrato vai ser feita antes da assinatura. Então, esse setor, como nós falamos, ele elabora a minuta, né, do contrato, de acordo com a que ele já tinha elaborado lá no edital, e submete à apreciação do jurídico. Então, o setor jurídico vai verificar, vai fazer um cotejo entre o que está naquele contrato e a legislação vigente. Vamos comparar todas aquelas situações para ver se não há erro de uma ou de outra, enfim, que venha a prejudicar futuramente o contrato. Deve ser uma análise bem criteriosa, bem cuidadosa, para que não passe nenhum erro, nenhum equívoco, porque senão nós teremos que fazer uma alteração, e às vezes essa alteração pode não ser possível, porque ela é tão grande que vai afetar o objeto do contrato de uma maneira que não há como reparar. Então, depois que é feito o contrato, o jurídico analisa e, se estiver tudo certo, ele encaminha o dirigente para que assine e seja chamada a empresa que foi vencedora do certame para que ela volte e assine o contrato, né? Então, antes da assinatura, o contrato deverá ser encaminhado ao setor jurídico do órgão para que seja feita uma análise de conformidade entre a minuta do contrato, o resultado do pleito e os demais aspectos jurídicos, né? A assinatura do contrato, além da comprovação de recolhimento da garantia de execução do contrato, a licitante vencedora do certame deverá, no ato da assinatura, apresentar a comprovação das condições de habilitação do edital, né? Então, quais são essas condições? Lá no edital, exigia uma capacidade técnica operacional, um responsável técnico pela empresa que tivesse uma determinada capacidade técnica comprovada. Certo? Então, no momento do edital, essas condicionantes serão as mesmas. Não pode a empresa ganhar uma licitação e depois, na hora da assinatura do edital, não ter mais aquelas condicionantes. Bem como todas as certidões deverão estar válidas e vigentes para que a empresa possa assinar o contrato. E a garantia, né? Então, nós já falamos da garantia anteriormente. A empresa pega, faz lá, escolhe, opta pela garantia que ela entender melhor e apresenta ao setor financeiro do órgão. Lá, por exemplo, da Paraná Edificações. Na Paraná Edificações, o Paulo, o Márcio, eles vão dar à empresa um recibo de que aquela garantia está boa. Isso é uma coisa que nós temos que nos atentar muito, porque tem que entrar em contato com a instituição financeira que está lá fazendo a caução, a fiança, o seguro, enfim, né, para ter certeza de que está tudo certinho com aquela garantia, porque o Estado não pode ficar descoberto numa situação de eventual inadimplemento, que nós sabemos que é possível de acontecer.
Então, no momento da assinatura do contrato, a empresa tem que estar com o recibo de recolhimento da garantia de execução do contrato, todas as certidões, né, municipal, estadual, federal, do INSS, a CNDT, que é a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, enfim, todas as certidões que foram exigidas no edital devem ser exigidas, válidas e vigentes no momento da assinatura do contrato. Todas as outras condicionantes também. Se o responsável técnico pela empresa era o seu João, que tinha os acervos dele lá do CREA, todos direitinho, que diziam que ele tinha capacidade técnica profissional para fazer aquela obra. Se ele não está mais, a empresa vai ter que apresentar um novo profissional que tenha as mesmas qualificações, ou pelo menos as exigidas no edital, para que possa ser firmado o contrato, certo? Então é um momento bastante delicado e importante, e que a pessoa que vai permitir a assinatura da empresa tem que tomar bastante cuidado, né? Normalmente, os contratos que são de empresas do interior são enviados para os escritórios regionais. E aí lá, os responsáveis é que tem que fazer a verificação dessa documentação, sob pena de mandar algum contrato assinado sem as devidas certidões, certo? Então, após a assinatura do contrato, os serviços licitados deverão ser liberados para execução mediante uma ordem de serviço em conformidade com as condições estabelecidas no instrumento contratual. É muito importante que nesse momento, quando vai ser feita essa ordem de serviço, antes haja uma reunião, né, que é chamada de reunião de partida, onde estejam envolvidos todos os responsáveis por esses projetos ou pelo projeto licitado. Pode ser que algum representante do órgão interessado, da Secretaria da Saúde, pode ser algum representante do próprio, quer dizer, vai ser feito um projeto para uma reforma num hospital. Então, o diretor do hospital esteja presente, junto com o arquiteto, que será fiscal do projeto, junto com a empresa. Para quê? Para que se desenhe uma possibilidade de execução daquele trabalho de maneira melhor, né? De maneira mais clara. Todo mundo conversando vai se entender e dúvidas serão menores. Então, é bem importante que seja feita essa reunião de partida. Só então seja feita a ordem de serviço para que a empresa comece a execução do projeto para o qual ela foi contratada. O contrato deverá ser assinado, então, pelo representante legal do órgão contratante e pelo representante legal da licitante vencedora. Publicação do extrato do contrato. Nós vimos que a publicidade é um dos princípios norteadores da administração pública e é muito importante que todos os atos da administração que sejam relevantes, né, sejam publicados, sejam colocados à disposição de toda a sociedade para que ela possa controlar de maneira mais eficaz esses atos. Então, houve a assinatura desse contrato. Esse contrato deverá ser publicado da mesma maneira que nós publicamos o edital, da mesma maneira que nós publicamos o parecer da comissão de licitação que sagrou vencedor uma determinada empresa, nós vamos também publicar o contrato. Ressaltando que, se há recurso federal, né, nesse projeto, deverá ser publicado também no Diário Oficial da União. Se não, se são só recursos do nosso Estado, nós vamos ter que publicar nos Diário Oficial do Estado e nos jornais de grande circulação. Também nos sítios. Eu falei para vocês na aula anterior do Compras Paraná. Sempre que uma licitação é feita, a sua homologação é colocada no Compras Paraná. Né? Tanto o momento em que se coloca
à disposição dos licitantes o edital, como também depois que sagra-se vencedora uma licitante, vai para o Compras Paraná. Depois, quando é feito o contrato, também para que seja sabido que o contrato foi assinado. Nos extratos de publicação, nós temos um decreto estadual que prevê que seja colocado o nome do órgão, o nome da empresa, o valor deste contrato, o objeto, para que a população tenha acesso a isso. Né? Então, não adianta só dizer assim, foi feito o contrato número 0028 de 2013, entre a Paraná na Paraná Edificações. Mas com quem? O que a Paraná contratou, certo? Então, também, no momento de fazer os extratos de publicação de qualquer ato, deve ser observado como que é o formato exigido pela legislação. Nomeação do fiscal do contrato e dos projetos. Segundo a Lei 15.608, para todo contrato deve ser nomeado um gestor, né? A administração pública, ela vai nomear alguém para gerir esse contrato, para verificar todas as situações que estão acontecendo nele. Então, a lei exige um gestor, um fiscal para o contrato. Então, no caso dos projetos, vai ser nomeado um fiscal que vai fazer o acompanhamento, o pagamento, o recebimento, a verificação do cronograma, né, dos prazos, se estão sendo cumpridos efetivamente, certo? Então, isso é bastante importante. É preferível que seja, né, uma pessoa efetiva, que ocupe um cargo efetivo dentro da administração pública. Nós sabemos que isso nem sempre é viável, né? A administração pública é carente de profissionais que estejam dentro da administração pública, concursados, enfim. Então, preferencialmente que sejam do quadro, porque eles estarão ali. Porque quando você é um funcionário contratado num cargo em comissão, pode ser transitório. Pode ser que amanhã aquela pessoa não esteja ali. E a fiscalização é algo muito importante. Então, deve ser observado isso, né? Preferencialmente, um agente ocupante de cargo efetivo, do quadro permanente da administração e previamente designado pela autoridade administrativa signatária do contrato. Então, antes de assinar o contrato, o diretor-geral, o secretário, quem seja o dirigente máximo do órgão, vai nomear quem será o fiscal, certo? Aí ele estará lá contemplado no contrato ou em um outro termo que o designe como tal. O artigo 67 da Lei 8666, ele enfatiza a obrigatoriedade da administração de acompanhar e fiscalizar a execução contratual por um representante do poder público, especialmente designado, né, pelo seu chefe, pelo superior lá hierárquico do seu órgão. Este representante, obrigatoriamente, é um profissional inscrito no CREA ou no CAL, e a fiscalização deverá recolher a RT ou RRT de fiscalização. Para melhor análise dos detalhes dos projetos, o fiscal deve fazer uma visita no local da obra, devendo lavrar em ata os eventos deste ato. Então, assim, vamos retomar um pouquinho o processo para que a gente não perca nenhum detalhe importante. Primeiro lá, o diretor, o dirigente do órgão, nomeia por uma portaria ou por uma resolução, enfim, dependendo do órgão lá, um fiscal para o contrato. Dependendo do contrato, o nome desse fiscal já vai constar no próprio corpo do contrato. Se não, pode estar junto na ordem de serviço lá, nomeado o fiscal. Mas é antes da assinatura deste contrato que este fiscal será nomeado pela administração pública, pelo chefe máximo do órgão licitante. Esse fiscal, ele vai acompanhar todas as etapas do processo, né, do projeto,
Para que ele possa analisar melhor se aquilo está compatível, é importante que esse fiscal de posse dos projetos vá até o local onde será executada esta obra e verifique, né, se não há nenhum absurdo, porque a gente vê, por vezes, algumas coisas meio estranhas, né? Então, cabe a cada um de vocês esse cuidado, esse capricho de pegar os projetos e ir até o local para que possa ser feita uma análise mais detalhada e acurada. É sempre importante, então, nós já falamos ali, providenciar uma reunião com os profissionais da contratada, lavrando uma ata da reunião. A cada medição dos serviços, é necessário realizar um relatório e, se tudo estiver correto, uma vez emitida a fatura, esta deve ser encaminhada ao ordenador de despesas, que poderá autorizar o pagamento, certo? Então, são momentos distintos, né, que vão acontecer aqui. Essa análise dos projetos deve ser acompanhada constantemente com o cronograma estabelecido para cumprimento dos prazos, sob pena de se perder no meio do caminho aí, e se demorar demais com uma determinada etapa em detrimento de outras, enfim. O fiscal deve estar super atento, eu diria, a esta fase do seu trabalho, né? Este momento, analisando cada momento, cada parte, para que não se perca depois nenhum detalhe. Então, cumpre ao fiscal essa responsabilidade. Não receber nada que não esteja compatível com o exigido lá, com aqueles elementos técnicos instrutores que foram disponibilizados para a empresa contratada, de maneira com que ela desenvolvesse o seu projeto de acordo com as necessidades estabelecidas ali naqueles elementos técnicos fornecidos pela contratante. Então, uma análise dos projetos deve ser realizada com uma constante avaliação do cronograma físico-financeiro que acompanha o contrato. O fiscal deve solicitar da contratada a entrega das ARTs ou RRTs relativas a cada projeto, que não representam apenas uma obrigação legal. Muito embora a lei diga que deve se pedir uma ART, elas não são apenas uma exigência legal. Elas são instrumentos públicos que legitimam e asseguram com fé pública a autoria daquele projeto. Então, através de uma ART ou de uma RRT, o que eu vou ver? Que aquele profissional efetivamente fez, né? Esse recolhimento é uma segurança para todo mundo. Para o profissional que fez, porque ele vai ter aquele trabalho observado, para o órgão que contratou, uma vez que aquilo vai estar regularizado, né? Por vezes o CREA solicita para nós que seja recolhida a RT de um determinado projeto ou de uma determinada obra. Aí nós corremos lá para o setor, para a pasta da obra e vamos verificar, por vezes está lá. Daí nós respondemos um ofício para o CREA, juntando aquela documentação necessária. Então, é muito importante esse controle, esse zelo que o arquiteto ou o engenheiro que esteja no cargo lá de fiscal do projeto tome, né? Ao verificar esses projetos, já solicitar a RT, colocar na pasta do projeto. É muito bacana e muito importante que no momento em que se fizer o contrato, se assinar, se monte uma pasta e ali nela sejam colocadas todas as informações acerca daquele processo todo. Se coloca lá o processo que deu origem, né, que tem o edital, que tem tudo aquilo, e se acrescenta também. Importante lembrar da documentação orçamentária. Antes de eu licitar um projeto, eu devo ter certeza absoluta de que a administração tem o dinheiro, tem os recursos para a execução daquele trabalho. É muito temerário. Nós vamos ver mais para frente com clareza essa necessidade desses documentos aí.
Medição dos serviços. O que é medir? Medir é a verificar, né, as quantidades de serviços executados em cada etapa do contrato. Compete ao fiscal do projeto, de acordo com o cronograma físico-financeiro, efetuar a medição dos serviços executados conforme disposto em contrato. Então, é bem importante esse momento da medição, né? Verificar exatamente o que foi feito. Jamais, em tempo algum, pode ser liberada uma fatura para pagamento com os serviços que não foram executados. Isso é uma responsabilidade tremenda daquele que está recebendo a fatura e que terá o dever de testá-la, para que o órgão financeiro, para que o setor financeiro do órgão possa fazer o pagamento subsequente. Então, condição importantíssima: o fiscal nunca pode pagar algo que não esteja feito, medido e possível de ser liberada a fatura. Então, não se faz. Se está atrasado, multa-se a empresa, não se libera o pagamento, né? É importante nós verificarmos isso a todo o tempo. Nós vamos dar mais uma pausa para um descanso e já voltamos daqui 5 minutinhos. Bom, nós falamos anteriormente que medir é fazer uma verificação do quantum do trabalho foi realizado até aquele momento. Então, após medido o serviço, medido a etapa prevista pelo cronograma ali dos trabalhos do projeto, é feita a fatura. Como que isso acontece? Como que existe isso? Então, para receber pelos serviços prestados, a contratada precisará protocolizar a fatura com a seguinte documentação. Quer dizer, essa documentação será necessária em todas as faturas: nota fiscal, fatura discriminativa, planilha de medição, o contrato, cópia dele, né? Os aditivos desse contrato, se houver, o cronograma físico-financeiro para comprovar que aquela etapa foi cumprida efetivamente, prova do pagamento do pessoal, prova de recolhimento junto ao INSS, prova de recolhimento junto ao FGTS, certidão negativa do INSS, certidão negativa do FGTS, certidão negativa de tributos federais, estaduais e municipais, certidão negativa de débitos trabalhistas. Bem, vocês podem perceber que todas essas exigências que estavam ali, a maioria delas, são as mesmas exigências que estavam lá no edital, né? As certidões atualizadas,
todas as condicionantes que a empresa tinha que apresentar lá. E a mais ainda, né? Porque agora tem que estar ali o cronograma, tem que estar junto a nota fiscal dos serviços que foram realizados, enfim, todos aqueles itens devem estar contemplados. Veja, cada pessoa tem uma interpretação. Quando nós fizemos anteriormente o exercício de interpretação da cadeira lá, que eu disse para vocês imaginarem uma cadeira, aqui também nós podemos interpretar essa fatura de uma seguinte forma. Para a empresa protocolizar essa fatura, eu entendo que ela deve protocolizar com todos os documentos. Imediatamente deverá ser feita uma análise pelo setor competente e, se estiver faltando alguma coisa, deverá constar neste protocolo um despacho, uma cota, onde essa pessoa responsável pelo pagamento vai dizer assim: a certidão negativa de débitos trabalhistas está vencida, ou a certidão de débitos com o INSS, né, não está boa, positiva, não é negativa, enfim. E aí devolve para que a empresa faça os consertos, arrume o que precisa ser arrumado e contemple ali naquele protocolo as exigências da lei, certo? Então, eu entendo que deve ser feito desta maneira. Alguns órgãos não recebem esta fatura quando ela não vem com tudo certinho. Né? Não protocolizam se está faltando alguma coisa. Devolvem toda a documentação para a empresa e só vão aceitar quando essa empresa estiver com todas as condicionantes ali contempladas. Veja, aí é uma questão de entendimento, de achar o que é melhor. Para alguns órgãos é melhor não receber, a administração não reconhece aquilo porque não está dentro dos ditames da lei. Ou recebi, mas não posso pagar porque está faltando esse documento. Então, vai ficar a critério aí decisório da autoridade competente do órgão que vocês estiverem vinculados, né? Eu entendo que se estiver tudo documentado é sempre muito melhor. Não posso pagar, oficie a empresa, você não vai receber porque está faltando tal certidão, providencie, não é? Então, fica lá documentado nos autos. Eu já ouvi empresa dizer que entregou para o fiscal, mas o fiscal perdeu a documentação, sendo que não tinha acontecido isso, né? O fiscal nunca recebeu aquela documentação da empresa. Então tem que tomar muito cuidado com essas questões, né? Ser o mais formal possível dentro da administração pública para que não haja nenhuma possibilidade de contestação, de dubiedade, tá certo? Então, isso vai ficar a critério do órgão em que vocês trabalham. Se protocola tudo e não paga e responde pedindo a documentação necessária, ou se nem recebe a documentação, posto que ela está faltando. Então, todas aquela documentação que nós colocamos ali, vejam, nota fiscal, fatura, planilha, contrato, aditivos, cronograma, todas essas comprovações de pagamento, de recolhimento de INSS, FGTS, certidões negativas, né, são exigidas a cada fatura protocolada. Somente na última fatura é que vai se pedir, além daquilo, certidão de conclusão de obra ou de entrega do projeto, né, que vai ser, nesse caso aí que eu estou falando, é a fatura de uma obra. Termo de recebimento provisório também, né? E essas outras certidões que nós falamos ali. Deverá ter também, nessa última, no caso dos projetos, um as-built, como se for caso de obra, tem que ter um as-built dizendo que foi construído, conforme está lá nas condições gerais de contrato. Termo de garantia dos equipamentos, enfim, tudo isso em caso de uma obra. No caso dos projetos, nós teremos só as questões que são relativas aos projetos. Certificação, fatura e autorização do pagamento. Vejam, vocês devem estar pensando, é muita lei, é muita norma, é muita exigência. Realmente é. Por quê?
relembro para vocês que nós não trabalhamos com o nosso dinheiro, nós trabalhamos com o dinheiro de todo mundo, de toda a coletividade, de toda a sociedade. Então, por isso, tanto cuidado, tanto critério, tantos documentos. Só uma empresa idônea, que tem todos os seus tributos recolhidos de maneira devida, é que pode contratar com a administração pública. E bem como só essas execuções feitas dos serviços, dos projetos, é que podem ser pagos. Então, cabe ao fiscal atestar as faturas quando a empresa entregou a parte do trabalho que ela tinha que entregar naquele período, porque o cronograma físico-financeiro nada mais é do que isso, né? Eu tenho 30 dias para entregar este tipo de projeto, ou esta parte do projeto, tenho tanto tempo para entregar com aprovação, e a cada uma dessas fatias, digamos assim, do nosso contrato, terá o correspondente valor, né, em dinheiro. Então, é muito importante que a hora que o fiscal vá atestar essas faturas, ele seja bastante criterioso, porque é um momento de muita responsabilidade também. A contratada vai emitir uma nota fiscal e respectiva fatura em 4 vias, capeadas pelo requerimento de pagamento, juntada dos documentos necessários, que nós já falamos, e protocolizado no órgão contratante, o qual encaminhará a fiscalização para a conferência e, caso esteja regular, vai fazer a devida certificação. Só após essa certificação é que o departamento financeiro do órgão vai fazer o pagamento, vai empenhar em nome da empresa e vai pagar. Se não estiver tudo correto, não vai ser liberado o pagamento. Digamos que seja encaminhado para o fiscal esses documentos todos aí, e o fiscal olha e diz, não, mas isso aqui que a empresa protocolizou não foi me entregue. Cadê a planta, o projeto, enfim, o que ela deveria ter entregue? Não está aqui. Não atesto. Não mando para o pagamento. Certo? Aí a empresa vai ter que se manifestar, vai ter que se justificar ou arrumar a sua nota fiscal, o pedido de pagamento. Certo? Então, só após o fiscal liberar para o pagamento é que o setor financeiro vai fazer a liberação, vai fazer o empenho. Lembra que nós vimos que não pode existir uma despesa sem que tenha sido feito prévio empenho? E que cada parcela dessa despesa vai gerar uma nova nota de empenho e que essa nota de empenho, então, vai ser daí liberada para o pagamento. Vejam, eu havia me esquecido de comentar com vocês que cada secretaria, cada autarquia tem a sua receita lá, né? Tem os seus orçamentos, enfim. Digamos que a Paraná Edificações vai construir uma obra para a Secretaria de Saúde, né? Então, o dinheiro, ele está separado no plano lá, anual ou plurianual, ou na lei orçamentária, foi separado para que a Secretaria da Saúde faça um hospital naquele determinado lugar, tá certo? Aí, dentro dessa situação aí, que foi liberado o dinheiro para a secretaria. Mas nós vimos que quem vai pagar, quem vai fazer o empenho é o órgão de quem contratou. No caso, a Paraná Edificações. E como que nós vamos fazer isso? Se o dinheiro foi liberado para a saúde, como é que a Paraná Edificações vai pagar? Existe um termo de cooperação que se chama Termo de Cooperação de Movimentação de Crédito Orçamentário, ou MCO. Esse MCO, Movimentação do Crédito Orçamentário, é um termo que já é pré-aprovado por uma lei de 2002, que diz que pode acontecer essa cooperação entre os órgãos do Estado do Paraná para que seja feita esse tipo de situação, como eu acabei de explicar. Então, é feito esse convênio,
antes de assinar o contrato lá, antes de tudo, antes de começar a licitação, há um convênio feito entre a Secretaria da Saúde e a Paraná Edificações, dizendo que a Secretaria da Saúde vai passar para a Paraná Edificações aquele crédito orçamentário que ela tem para que a Paraná contrate uma empresa, certo? Então, esta é uma prática muito comum lá na Paraná Edificações e que acontece rotineiramente. Cada órgão, cada secretaria que vá contratar uma obra ou um projeto vai ter que fazer esse termo de cooperação, de movimentação do crédito orçamentário, certo? E aí, após isso, é feita a cada vez, se faz um termo de convênio, né? E aí, todas as vezes, serão transferidos os valores, sem precisar fazer um convênio novo, não. Feito um convênio, e aí não precisa mais ficar fazendo a cada empenho que precisa ser realizado. Portanto, cabe à fiscalização conferir e certificar as faturas dos serviços de engenharia. Depois de conferir a fatura e certificada pelo fiscal designado, o ordenador de despesas poderá, então, autorizar o pagamento, mas só depois que o fiscal disser que efetivamente pode ser pago. Senão, não, né? Como que vai acontecer, então, o pagamento? O órgão contratante, após processar a fatura, deverá encaminhar a mesma ao órgão titular do crédito orçamentário, se for o caso, isto é, quando o órgão contratante e o titular do crédito orçamentário forem órgãos diferentes. O que nós acabamos de explicar, né? Então, quando for licitado pela Paraná Edificações, mas a obra é para a Secretaria de Saúde, é para a Secretaria de Infraestrutura e Logística, então deverá ser feita a movimentação do crédito orçamentário. Quando os órgãos forem distintos, então vai ser encaminhada essa fatura para pagamento para aquele órgão que efetivamente licitou, né? A data limite para a protocolização de faturas ao protocolo geral do órgão contratante é o dia 20 de cada mês. Isso para que possa acontecer o pagamento no prazo devido, né? No caso de divergência entre a planilha de medição e o faturamento ou falta de documentação, a contratada deverá ser notificada a proceder à regularização sob pena do não recebimento da fatura até que seja sanada a irregularidade. Então, foi isso que nós também já comentamos anteriormente. Se a empresa não cumpre com todas as condicionantes necessárias para o recebimento, né, há alguma divergência, né, o que foi medido, o que foi dito, enfim, tem que ser isso esclarecido, sanado, para só então poder ser feito o pagamento depois. Não se pode executar o pagamento perante alguma irregularidade. O prazo máximo para o pagamento das faturas regularmente processadas é de 30 dias corridos contados da protocolização. Após este prazo, caberá a atualização monetária do valor. Então, vejamos, a empresa, ela protocola e ela tem, depois desse dia do protocolo, até 30 dias posteriormente para receber. Digamos que não tenha recebido por algum motivo da administração, aconteceu algum equívoco, faltou dinheiro, sei lá eu, alguma coisa aconteceu e não foi pago no prazo convencional. Então, o que deverá ser feito? A empresa deverá ingressar com um pedido de atualização monetária. É só uma correção daquele valor que deverá ser feito. Vejam, existe muita confusão, né, na administração aí,
por parte até das empresas, de quando se fala em reajuste, quando se fala em revisão de contrato, quando se fala em correção monetária. Eu não vou ingressar aqui nesta seara, não vou falar efetivamente sobre esse assunto, porque cabe aos professores lá de contratos, lá na frente, falarem mais a respeito disso, porque é uma característica efetivamente mesmo dos contratos. Mas deve ser ter cuidado com relação a isso. Esse caso que nós estamos falando não é revisão, não é reajuste, é apenas correção monetária em virtude do atraso pelo pagamento, porque nós vimos que depois de 30 dias do protocolo da fatura, se estiver tudo correto, por isso que nós falamos anteriormente, a empresa protocolou hoje o pedido. Ela não pode exigir que daqui 30 dias ela receba se está faltando uma CNDT, por exemplo. Ou se está faltando, ou se não é coerente o valor que ela alega que é o trabalho com o entendimento do fiscal. Então, por isso, deve ser imediatamente notificada a empresa, registrado nos autos, que aquela fatura não poderá ser paga porque está faltando alguma coisa. Tá? Porque se tiver tudo correto, a empresa tem o direito, isso está na lei, ninguém está beneficiando ninguém, só está se cumprindo efetivamente a lei. Certo? Não deverá ser feito pagamento algum à contratada, havendo multa. Em caso de infringência de alguma disposição legal, poderá acontecer a retenção de pagamentos. Isso é algo bem bom da gente falar, né? Por vezes a empresa atrasa com o seu prazo, né, de entrega. Então, as condições gerais de contrato, elas prevêem exatamente isso. Em caso de atraso, a empresa deverá ser multada. E o fiscal tem que ficar bem atento com relação a isso, porque o Tribunal de Contas, quando pega um processo e verifica que a empresa atrasou, não foi adimplente, né? Não adimpliu a sua prestação no tempo convencionado, acordado, contratado, eles questionam. Por que não houve multa da empresa? E aí? Né? Então, a responsabilidade do fiscal é muito grande. Vocês devem estar pensando, meu Deus, essa mulher, desde que começou a falar, só fala que é muito importante, que é muito responsável, tem que ser muito responsável. É verdade. Eu não posso fazer diferente, porque vocês têm que ter a dimensão da importância do trabalho de vocês. Tudo que vocês fazem na administração é muito, muito, muito importante. Não é pouco importante. Então, por isso que eu ressalto a importância do cuidado que vocês devem ter. E vocês devem ser bem cuidadosos, porque é a profissão de vocês. Se vocês fizerem algo errado, o Tribunal de Contas vai multar, vai apontá-los, vai pedir punição. Eu já vi muito disso. O Tribunal de Contas pedir para que seja, perguntar para o secretário por que não foi penalizado aquele fiscal que não multou a empresa. E aí todo mundo tem que se explicar, né? E, em última instância, acaba sobrando para o fiscal. Então, muito cuidado, sejam criteriosos. Se a empresa deveria ter entregue o projeto numa determinada data e ela não o fez, multem, não tenham pena. Certo? Porque todo mundo tem que cumprir com os seus prazos, nós também. Qual é a penalização da administração quando não paga em dia? Correção monetária, não é? Então, isso também cabe do outro lado. Porque, gente, pensem numa amplitude maior. Pensem numa coisa macro. Quando nós estamos falando do projeto, é porque esse projeto vai originar uma obra lá na frente. E essa obra está sendo muito esperada, podem ter certeza, pela população. É uma escola que é necessária, um hospital que é necessário, uma rodovia, enfim, qualquer obra que a administração pública faça com coerência, né, levando em conta um estudo de viabilidade correto, responsável, é esperada e é importante para a comunidade. Então, se uma empresa se demora, ela atrasa, ela frustra as expectativas do nosso consumidor final, que é a população. Então, atrasou, tem que multar. Não pode deixar, não pode
esquecer, ser amigo da empresa, porque vocês é que vão ser penalizados. Então, se tiver uma multa, digamos que a empresa A tenha atrasado a entrega de um determinado projeto e, portanto, ela vai ser multada. Vocês não podem liberar a fatura sem que ela tenha pago essa multa, descontando do que ela tem para receber aquele valor. Nós tomamos sempre um cuidado de que quando vai ser gerada uma guia para pagamento dessa multa e tudo mais. De repente a empresa não tem dinheiro para pagar essa multa. Então ela mesma, esponta e própria, chega até a gente e diz assim, por favor, eu tenho uma fatura para receber, descontem este valor da minha fatura. Né? E aí a gente faz um termo lá, onde ela está autorizando que seja descontado, mas não liberem faturas se há alguma multa pendente para a empresa, certo? Poderá acontecer, então, a retenção desse pagamento. Análise dos projetos e avaliação permanente do cronograma estabelecido. A fiscalização do contrato, ela deve fazer uma análise dos projetos arquitetônico e ou complementares. E deve verificar, deve exigir daqueles profissionais que estão entregando esses projetos a anotação da responsabilidade técnica e também a RRT, no caso dos arquitetos, né? Então, deve ser exigido isso no momento da entrega desses projetos. Análise dos orçamentos. Essa análise vai ser feita por profissional de engenharia ou arquitetura do órgão interessado ou da Paraná Edificações, utilizando-se da planilha sintética de serviços conforme o modelo estabelecido pela Paraná Edificações. Também é um momento que deve ser bastante criterioso, né? Não deixando para trás nada, observando-se todos os detalhes, para ver se tudo é contemplado de maneira satisfatória. Porque vejam, como nós já falamos lá na nossa primeira aula, lá, né, anteriormente, eu havia comentado que a licitação, a contratação, ela é uma teia, ela é toda interligada. Cada etapa depende da outra, não é? Cada vez que eu vou fazer uma etapa, eu não posso esquecer da outra. Vejam, lá, voltando um pouquinho, quando eu vou vou fazer uma licitação, eu dependo de saber qual é o valor dessa licitação. Então, quem vai me encaminhar os elementos técnicos, o setor de engenharia, ele vai me dizer qual é o valor que será atribuído para aquele projeto ou projetos. Né? Se for um valor até 250 mil para os secretários e diretores de autarquias de uma maneira geral, não há que se mandar ao governador. A única exceção é o secretário de saúde, que tem uma autonomia, uma competência para propiciar e liberar licitações até R$1 milhão. Então, só o secretário de saúde. Os outros demais, bem como os diretores das autarquias, enfim, aqueles que estão lá elencados no decreto 6191, que eu mandei para vocês o link, então, eles poderão ter uma autonomia de até 250 mil. Vejam, antes de mandar para vocês, para Paraná Edificações licitar, enfim, para nós, esse termo de referência, o estudo de viabilidade, o órgão tem que providenciar toda a documentação orçamentária, que é composta de declaração de adequação da despesa, quer dizer que aquela despesa está de acordo com a lei orçamentária, com o plano, né, o projeto anual daquela secretaria ou daquela autarquia. Ela tem que ter a declaração de disponibilidade financeira, que é fornecida pela Secretaria da Fazenda, ou, se for uma autarquia, pelo próprio setor financeiro do órgão.
porque daí ele tem a sua autonomia financeira. As secretarias, elas fazem parte da administração direta, então todo o recurso está centrado na Secretaria da Fazenda, diferentemente das autarquias que aí têm os seus recursos próprios, isso é diferenciado. Então, os órgãos deverão já conter lá, colocar no seu processo essa documentação orçamentária, o quadro de detalhamento da despesa, né, o QDD, que vai estar lá detalhado, enfim, a declaração de adequação da despesa, uma informação do grupo de planejamento setorial, que vai dizer que há aquele dinheiro efetivamente separado para aquela ação, com os códigos necessários, com o projeto atividade, com a fonte, enfim, tudo vem ali descrito nesta informação. Então, nesse momento é que eles vão encaminhar para Paraná Edificações o seu pedido para licitar um projeto, certo? Não antes disso. Então, se for da autonomia, da competência daquele secretário, ele já manda com o ofício dizendo. Se não, ele deverá encaminhar à Casa Civil para que o governador do estado delibere se ele tem interesse e se ele vai autorizar aquela despesa para aquela ação. Digamos que a Secretaria de Segurança Pública queira fazer uma obra no valor de R$242 mil, abaixo do limite, né, que deve para o governador. Então, não precisa mandar. A Secretaria junta o estudo de viabilidade, né, o termo de referência, junta essa documentação orçamentária financeira, com o ofício do secretário, dizendo que quer que seja licitado, encaminha para nós. Lembrando que deverá ter o quê? Um termo de movimentação do crédito orçamentário, um termo de cooperação para a movimentação do crédito orçamentário. Antes disso tudo, há que ter esse termo de cooperação entre a secretaria que quer fazer a obra e a Paraná Edificações. Bom? Então, depois que foi feita todo esse processo, é que vai para lá, para Paraná Edificações poder licitar. Se não, digamos que essa obra que a Secretaria de Segurança Pública queira fazer custe R$520 mil, vai ter que ser encaminhado ao governador. Então, antes de mandar para Paraná Edificações, esta secretaria deve encaminhar ao governador para ter autorização devida, né? E aí só então que vai retornar. Eu quero que vocês deem uma olhadinha lá no material complementar, nos links que eu coloquei. Nós temos 2 decretos, o 6191 e o 8622, que é de agora, desse ano, que fala exatamente sobre essas competências e autorizações, o que deve ir à Casa Civil, ser autorizado pelo governador, o que pode ser pelos secretários e diretores das autarquias, tá bom? Então, é importante que a gente verifique, né, essas competências antes da gente dar prosseguimento lá ao feito. No caso de serviços ou insumos não existentes na tabela de serviços da CEIU, o orçamentista deverá se utilizar da planilha analítica de serviços e na de insumos, também como modelo que nós temos lá na Paraná Edificações. Deverá ser observado isso. Nós temos que observar a planilha de composição de encargos sociais, que está lá com base numa resolução conjunta feita pela CEIU e pela Paraná Edificações. Numa planilha de composição do BDI, né, que é o bônus das despesas indiretas, para a definição de preço máximo, conforme a resolução conjunta CEIU-DR, número 1 de 2012. A planilha de fechamento do orçamento, que é um resumo do orçamento e deve ser feita de acordo com o modelo também CEIU Paraná Edificações. Deixa eu fazer uma retificação aqui com vocês. Quando eu fiz esse material e quando eu estava preparando isso, essas eram as resoluções, mas foram alteradas, estão sendo alteradas, inclusive as condições gerais de contrato a que eu me refiro também terão as suas alterações aí. Então, vocês devem ficar sempre atentos aos modelos que são colocados no site da Paraná Edificações e da CEIU,
para que estejam atualizados, estejam corretos. Observar sempre cálculos, resoluções que estejam lá. Então, antes de se fazer qualquer coisa, é importante que seja verificado o que está lá disposto, tanto no site da CEIU, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, como no site da Paraná Edificações. Resoluções, modelos estão lá à disposição. Nós vamos dar mais um intervalinho e daqui a pouco a gente volta. Bom, nós voltamos e vamos continuar falando então da responsabilidade então daqueles que fazem os projetos, que fiscalizam, bem como daqueles que são orçamentistas. Os engenheiros e os arquitetos que vão fazer os orçamentos para as futuras obras, enfim, deverão ser bem identificados e também deverão ter as ARTs e RRTs recolhidas e bastante claras, né? Lá tem que constar a clara identificação do profissional que elaborou. Caso contrário, a licitação pode ser anulada, o mesmo acontecendo com os contratos administrativos. Então, tamanha é a importância do trabalho que nós realizamos lá, que vocês realizam, pode anular todo o trabalho de licitação. Então, sempre lembrar que deverá ser recolhida a RRT ou a RT daqueles que fazem os orçamentos também. O artigo 5º da Resolução 4 de 2006 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná estipula que todas as obras de engenharia em regime de execução indireta, que é o que nós fazemos, deverão conter as ARTs e RRTs dos projetos e orçamento componentes do projeto básico. Isso vem da Lei Federal 6496 de 77, certo? Então, o tribunal, ele repete a exigência da lei. Isso é de tamanha importância, né? Que haja orçamento, que haja uma, como é que a gente pode dizer? Uma contemplação correta do que vai ser necessário para o futuro de uma obra. Então, vejam, há uma certa diferença entre você licitar café, você licitar outras coisas e licitar obras. Então, aqueles que estão envolvidos com a licitação dos projetos, com os orçamentos e tudo mais, tenham a certeza de que quanto mais criteriosos nós formos, quanto mais nós observarmos todas as exigências legais, menos problemas nós teremos. E o nosso diretor, o nosso secretário também. Então, eu volto a ressaltar a importância individual das pessoas dentro de uma secretaria, de um órgão de uma maneira geral, porque cada um
fazendo um trabalho bem feito, vai resultar num todo bem feito, né? Como eu repito sempre, cada pedacinho do processo é o processo todo. Então, se nós podemos contemplar e nos precaver, vamos cumprir a lei. Agora nós vamos ler mais uma aqui, por sinal, né? Vocês não gostam muito de leis, mas nós vamos lá. A Lei Federal, então, 5.194, de 24 de dezembro de 66, determina nos artigos 13, 14 e 15 que os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer outro trabalho de engenharia, de arquitetura, de agronomia, quer público, quer particular, somente poderão ser submetidos ao julgamento das autoridades competentes e só terão valor jurídico quando seus autores forem profissionais habilitados de acordo com esta lei. Então, uma pessoa que vai fazer essa conferência desses projetos, vai recebê-los, ela tem que ser um profissional habilitado na área de arquitetura, de engenharia, não é? Uma pessoa leiga, eu não sei interpretar um projeto. Se vocês abrirem um projeto na minha frente, eu vou ter que ficar umas 2 horas, mais ou menos, virando a cabeça para cima, a perna para baixo, né? O doutor Hamilton, que trabalha comigo lá, tem paciência comigo. Às vezes a gente vai olhar uma planta, eu fico virando. Eu admiro muito engenheiro e arquiteto, a capacidade que vocês têm de interpretar essas plantas, a linguagem dos engenheiros e dos arquitetos. Cada área profissional tem sua linguagem específica, né? E para mim é bastante difícil interpretar uma planta, um projeto. Então, por isso que eu jamais poderia ser fiscal de um projeto, porque eu não entendo nada disso, não é verdade? Eu posso ajudar, vendo algumas normas, algumas leis, mas um projeto, a técnica, isso jamais. Então, tem que ser verificada essa questão de profissional habilitado para a fiscalização de todos esses projetos, né? Bem como nos trabalhos gráficos, especificações, orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou administrativos, é obrigatória, além da assinatura, precedida do nome da empresa, sociedade, instituição ou firma a que interessarem, a menção explícita do título do profissional que o subscrever e do número da carteira do CREA, né? Nesse caso ainda desta lei que é mais antiga. Recebimento da versão final do projeto básico. Para receber o projeto básico, os trabalhos técnicos a serem executados abrangerão serviços especializados de análise de projetos arquitetônicos e ou complementares, que poderão ser realizados pelos profissionais do órgão contratante, pelo fiscal do projeto, portanto, um servidor público. Voltamos na mesma questão anterior, da importância de ser um funcionário, ser um profissional de carreira, isto é, que seja dos quadros permanentes do Estado. A própria norma deseja, melhor dizendo, que seja assim, mas nós vemos que existem órgãos que, infelizmente, não têm a menor condição de que isso seja feito, por falta de pessoal, né, concursado que esteja lá dentro. Então, enquanto a administração não consegue se equipar de pessoal na quantidade necessária, que seja feito, então, esse recebimento, esta verificação por um profissional habilitado da área de engenharia, que vai conseguir, de uma maneira muito melhor e mais eficaz, entender se aqueles projetos estão corretos ou não, se atendem ou não ao que os elementos técnicos instrutores do edital preconizavam, ou o que está faltando, né, para que seja devolvido para uma correção. Após a análise, deverá ocorrer a aprovação dos projetos pelo órgão contratante. Então, foram recebidos os projetos, o fiscal analisou, ele verificou, está tudo certinho, recebeu aquele trabalho,
ele encaminha, então, para a direção do órgão para que ele aprove, né? Diga, ó, não, está tudo certo, está aprovado. Em última instância, então, está tudo certinho. Vejam, se nós prestarmos atenção no que nós estamos falando desde o princípio, se nós fizermos um estudo de viabilidade coerente, correto, caprichado, naquele modelinho lá que eu mandei para vocês, né, que contempla todas as situações basicamente. Se nós fizermos, colocarmos termo de referência para a contratação desses projetos que contemplem todas aquelas alternativas. Recordo a vocês para darem uma olhada lá nos cadernos instrutores que estão no site da CEIU e no site da Paraná Edificações. No site da CEIU, no lado esquerdo, no lado direito, embaixo da página do site da CEIU, tem um mapinha do Paraná marrom. Embaixo desse mapa tem uns quadradinhos que ficam alternando. Ali nesses quadradinhos vocês vão encontrar esses cadernos. Uma aluna me mandou uma mensagem dizendo que não conseguiu encontrar esses cadernos no site. Então, por isso que eu estou dizendo, no site da CEIU, ele fica nesta posição. Lado direito, abaixo da página, um mapa marrom com alguns quadradinhos embaixo, que vão se alternando ali as cores, né? E ali, numa daqueles quadradinhos que vocês clicarem, vocês vão ter acesso a esses cadernos. Procurem um modelo de termo de referência lá, uma ideia que tem, e para vocês poderem fazer a atividade da semana seguinte, certo? Naquele mesmo exercício, aquela mesma ideia imaginativa, criativa, não é nada real. Vocês podem até pegar um caso real no qual vocês estejam trabalhando atualmente, mas não precisa ir em cartório, tirar matrícula atualizada, não precisa nada disso. Vocês vão imaginar qual é o terreno que vocês querem que seja feito um projeto e imaginar quais serão os elementos técnicos que deverão ser contemplados pelo projetista que vai fazer o projeto a ser licitado, levando em conta esses elementos econômico, social, ambiental, cultural, político que nós conversamos. Certo? Não tem isso especificado na apostila, nos cadernos. É um exercício que vocês vão fazer de criatividade. É uma inovação observar esse termo de referência com base, com vistas nesses critérios que eu falei para vocês. Por isso que é a criação de vocês, certo? Então, prestem atenção, deem uma pesquisada lá nesses cadernos que vocês vão encontrar um modelinho para vocês poderem fazer. Termo aditivo. Quando necessário, poderá ser solicitada pelo fiscal do projeto a elaboração de termo aditivo ao contrato desse projeto. Quando que isso vai poder acontecer? Digamos que não deu para terminar por algum motivo, ou porque se determinou uma nova diretriz, o próprio órgão que precisa daquele projeto resolveu mudar ou acrescentar alguma coisa, certo? Que não havia sido contemplada anteriormente. Então, nesse momento, vai ser feito o quê? Vai ser pedido pelo fiscal, né, ao seu diretor da área ali, que seja feito um termo aditivo, aumentando o prazo. E se isso implicar num aumento de custo para a empresa também, dizendo qual é a possibilidade de aumento, né, daquele valor lá, quanto que vai ser. Nós vamos estudar na próxima aula os limites que podem ser acrescentados economicamente, financeiramente nos contratos, que até na próxima aula a gente entra nesse assunto. Então, vai ter que ser contemplado esse acréscimo, né? Se é de valor, aí todo aquele processo, solicitação de dinheiro para o órgão, ver qual é a competência de quem, se é do secretário, se é do governador, para autorizar aquele aditivo. Então, existe uma série de procedimentos que devem ser adotados. O fiscal, ao pedir um aditivo, ele deve justificar efetivamente, não é dizer, às vezes a empresa pede um aditivo de prazo, informando alguma dificuldade, enfim.
O fiscal vai ter que receber aquele pedido da empresa e, com muita atenção, verificar se ele é pertinente. Se for, ele concede o aditivo. Se não, não. Certo? Porque os contratos que ultrapassam 1 ano, difícil em projetos, né? Nós vamos ver isso mais na próxima aula, na questão das obras. Mas contratos que passam de 1 ano têm direito a um reajuste, né? E nós vamos ver isso com mais cuidado lá para frente. Então, o fiscal, ao conceder um aditivo, quer seja de prazo, quer seja de valor, tem que estar muito consciente, porque ele está justificando aquele aumento. Depende dele, certo? E aí, se não for pertinente o pedido da empresa, por exemplo, o fiscal nega e multa a empresa. Também pode acontecer que a empresa já tenha terminado, mas o projeto não foi aprovado por algum motivo, por alguma coisa. O fiscal pode solicitar só um aditivo do prazo de vigência, aumentando mais o prazo para frente lá da aprovação, enfim. Tá certo? Então, tem que ter muito cuidado com relação às concessões dos aditivos, dos termos que nós temos lá. Nós encerramos aqui mais uma aula. Eu espero que vocês tenham conseguido captar, né, a essência desse nosso trabalho. Nosso, que eu digo, é nosso mesmo, seu, meu, de toda a administração, a importância de nós sermos servidores do nosso público e fazermos isso com muita responsabilidade, amor, carinho, porque em última instância nós, nossos queridos, também vão desfrutar disso tudo. Que vocês tenham um excelente final de semana e na próxima semana nós nos encontraremos. Um abraço.